E aí, galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui para compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com vocês. E como vocês já viram aí, o tema da mensagem de hoje é sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como na verdade sempre foi e sempre será. Porque do início ao fim, a Bíblia aponta para Cristo e a sua redenção. E hoje vamos estar meditando sobre esse tema, né? Jesus Cristo é e faz. E a primeira palavra que nós vamos meditar está lá em Hebreus, capítulo de número 13. Mas antes da gente iniciar a meditação da palavra de hoje, eu peço a você para que você esteja com a sua mente aberta para aquilo que o Senhor quer falar a você, vai falar a você e deseja que você receba, que o seu coração não se endureça, mas que esteja aberto para o Senhor, para o que o Senhor ele tem um plano de sua graça, de suas misericórdias e de redenção e salvação pela sua vida, através dessa santificação que a cada dia dessa edificação que a cada dia Ele faz sobre as nossas vidas por meio da Sua palavra. E lembre-se que guardar a palavra no coração evita que você peque contra o Senhor. Faz com que você não peque contra Ele, como está lá no Salmo 119, no versículo 9, no versículo 11. E o versículo de número 105 também diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Assim como em Hebreus 14, 12, diz que ela é viva e eficaz e mais afiada que uma espada de dois gumes e que penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, lembre-se que não há nada que esteja fora do alcance da verdade revelada de Deus, que são as suas escrituras, e lembre-se também que não existe nada que seja impossível para a palavra de Deus fazer nas nossas vidas. Tão somente basta a palavra de Deus, pela interpretação, pelo auxílio, pela explicação, pelo ensino da palavra do Senhor, do Espírito Santo, como o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então vamos aprender com o Senhor nesse momento. A primeira palavra está lá em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, que fica antes de Tiago e depois de Filemon. Tá aqui. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O primeiro ponto que nós podemos aprender com a palavra de Deus é que Deus ele não muda. Inclusive tem até aquela palavra bem conhecida, né, de Números, que o Senhor ele fala que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? E em outras partes das escrituras o Senhor ele também falando que ele não muda, né? Que ele sempre permanece o mesmo, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus, como está no Salmo 90. E lá em Tiago, no capítulo de número 1, inclusive a gente já está bem aqui, né? Olha só, Tiago capítulo de número, deixa eu ver se é isso mesmo, isso, Tiago 1,17, versículo 16 e 17, diz assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tá vendo só? Então, a primeira coisa que nós podemos aprender com esse versículo de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, é que o Senhor não muda. O versículo é bem claro.
Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Por que que Deus, ele sempre evidenciou, ele sempre falou, ele sempre declarou, ele sempre revelou para as pessoas que ele não muda? É uma questão muito interessante da gente observar e da gente poder entender e compreender de acordo com a ação do Espírito Santo em nosso coração. Sabe por quê? Porque o mundo, por exemplo, recebeu uma mudança e está em uma constante mudança. Eu e você também recebemos uma mudança. A primeira mudança natural que ocorre na vida de uma pessoa é quando ela começa a ser gerada no ventre. Como lá o Salmo 139 fala, né, que o Senhor ali em oculto vai formando, né, os ossos, né, os órgãos, o corpo todo, né, porque é um embrião pequeno e aí vai crescendo, né, até se transformar em uma criança, em um bebê. E a palavra de Deus, ela também, ela diz que essa mudança que ocorre, né, a primeira mudança é essa natural, vai acontecendo nas nossas vidas e aí vamos crescendo, né, de um bebê, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, né, e ao longo dessa mudança que vai ocorrendo também mudamos, né, a personalidade, o nosso caráter. Porém Deus, ele não tem esse tipo de mudança. Então é algo fundamental da gente entender, como eu falei antes, né, pela ação do Espírito Santo em nosso coração. Por quê? Porque a gente nunca pode tentar comparar Deus com a gente. Por quê? Tem uma palavra, eu até vou abrir aqui e vou ler, que está em Isaías capítulo de número 55. Olha só, versículo 8 e 9, diz assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Uma outra palavra também, ela se encontra lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, é algo interessante e profundamente necessário e essencial para as nossas vidas, porque como eu disse, né, pelo Espírito Santo agindo em nosso coração e nossa mente para nos dar compreensão, não devemos comparar Deus conosco, porque tanto os pensamentos de Deus são além dos nossos pensamentos, como também os caminhos do Senhor são além, estão acima dos nossos caminhos. E o Senhor, ele não vê como nós vemos. Nós vemos a aparência das coisas, mas Deus não. Deus, ele vê a essência delas. Então, Jesus, ele é o mesmo. Quando lemos a palavra e nós conhecemos Jesus através do que as Escrituras nos revelam, quem foi Jesus e o que Jesus ele fez, o que o versículo de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, está dizendo é que este mesmo Jesus que nós lemos é o mesmo Jesus hoje. E ele vai ser o mesmo Jesus amanhã. E ele vai ser o mesmo Jesus para sempre. Ele nunca vai mudar. Ele nunca mudou. Em Deus nunca houve alteração. Seja do caráter de Deus ou de atributos, né, que a palavra do Senhor ela nos revelam, né, e nós entendemos e compreendemos como o Senhor quem o Senhor ele é através do que o Senhor ele faz
E o que o Senhor faz é quem Ele é. Então, isso nunca muda. Isso sempre permanece. Então, nunca procure olhar para Deus através de uma visão que você tem de você, através de uma instabilidade que há em você. Porque quando nós fazemos isso, nós vemos Deus como se Deus ele fosse igual a nós. Nós vemos Deus como se Deus ele fosse fraco, porque nós somos fracos. Nós vemos Deus como se Deus achasse que devia e tivesse dúvida e acabou se precipitando em fazer isso, aquilo outro, que é o que nós fazemos. Então, nunca nós devemos olhar para Deus através daquilo que nós temos, que nós somos, mas sim nós temos que buscar a Deus por quem Deus ele é e na sua essência pedir a Ele para que Ele nos torne parecidos com Ele. Porque lá em Gênesis, no capítulo de número 1, versículo 17 e capítulo 2 também, capítulo 1, versículo 17 e 18, se eu não estou enganado, e 19, e o capítulo 2, no versículo 7, fala que nós fomos criados do pó da terra, à imagem e semelhança de Deus. O Senhor, Ele nos fez à sua imagem e à sua semelhança. Quando a gente vai aqui para o Novo Testamento, né, a gente vem um pouquinho aqui para frente, olha que obra Deus ele faz em Jesus sobre as nossas vidas. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo de número 22 ao 24, está escrito assim: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Quando a gente passa aqui para o Colossenses capítulo 3, olha só o que está escrito lá no versículo de número 9. A palavra diz aqui, ó: Vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E ainda lá em Efésios capítulo 4, olha só o que a palavra do Senhor ela também fala. Lá no capítulo 4, no versículo de número 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Se formos aqui também para Colossenses novamente, no capítulo de número 1, a palavra do Senhor diz no versículo 15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então veja só, a palavra do Senhor, ela sempre vai apontar para Jesus e, inclusive, especificamente aqui como estamos vendo o versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então a palavra do Senhor, ela sempre vai apontar, ela sempre vai revelar, ela sempre vai evidenciar Deus em todos os seus feitos perfeitos, o mesmo Deus, nunca tendo nenhuma mudança, nunca tendo nenhuma variação, nunca tendo nenhuma alteração. O Senhor,
Diz aqui em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, que não muda. Tiago, capítulo 1, versículo 17 diz: Meus amados irmãos, versículo 16, né, e 17, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, como eu falei, que não devemos olhar para Deus através de quem nós achamos que devemos ser e olhar para Deus através do que nós achamos que Deus deve fazer. Porque os pensamentos de Deus não são como os nossos e os caminhos do Senhor são mais altos, estão além dos nossos, e o Senhor, ele não olha como nós olhamos, ele não vê como nós vemos, ele não age como nós agimos. Deus é soberano. Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Não é Deus que tem que se moldar à nossa imagem, mas somos nós que temos que nos moldar à imagem de Deus. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. E Jesus, ele é o primogênito. Ele é o primogênito sobre toda a criação. Ele é o soberano. E ele é o modelo. Sobre ele. Tudo é sobre ele. Tudo é por ele, é dele, é para ele. E a palavra do Senhor diz que nós temos que ser a imagem. Se eu não estou enganado, essa palavra ela se encontra lá em Romanos, capítulo de número 8. Eu vou até abrir aqui para conferir com vocês, para eu acabar não me precipitando. Olha aqui. Hebreus, capítulo de número 8, versículo 28 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, ou seja, as pessoas que antigamente, que no passado, de antemão, bem antes, Deus havia conhecido, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, ou seja, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. E essa palavra se encaixa perfeitamente lá em Hebreus, capítulo 12, né? Nós podemos fazer essa ligação de Romanos 8, 29 especificamente, eu li do 28 ao 30, mas especificamente o 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí o versículo 31 diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, só pegando aqui o gancho de Hebreus, capítulo 2, olha só, o versículo, eu vou ler a partir do versículo 5. Jesus é feito semelhante a seus irmãos. Olha que contraste. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: Que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou
que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Quando fala por um pouco, significa que foi por um pouco de tempo. Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Vou ler novamente. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Ou seja, o que santifica, Jesus, e os que são santificados, nós, provemos de um só, que é Deus. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz, ou poderoso, em outras versões diz, de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. E sem falar de Filipenses capítulo 2, que se encaixa perfeitamente com o Romanos 8, 29, e essa parte aqui de Hebreus capítulo 2, que eu li, do versículo 5 ao 18, mas vamos lá, vamos abrir aqui em Filipenses, capítulo de número 2, para a gente relembrar o que a palavra de Deus ela nos diz. Filipenses capítulo de número 2, a partir do versículo 5, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E como eu falei ali, lendo Hebreus, capítulo 2, eu disse o quê? Olha o contraste, E aqui diz, Jesus é feito semelhante a seus irmãos. Jesus foi feito semelhante a nós. E aqui em Filipenses 2, versículo 5 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E qual foi a atitude de Jesus? Do versículo 6 ao versículo 8, a palavra do Senhor diz qual foi a atitude dele. Não considerar ser igual a Deus, embora ele sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus fosse algo a que ele devesse se apegar. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, veio a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E encontrado na forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a atitude que nós devemos ter, porque a palavra do Senhor está dizendo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Quando a gente vai lá para 1 Pedro, olha só o que Pedro ele fala a respeito de Jesus, sobre a nossa atitude ser a mesma de Cristo.
A partir do versículo de número 19, eu vou ler o 18, né? Para a gente ter esse entendimento completo. Diz assim, ó: escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Agora, veja só o que a palavra fala. 21. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Veja só. Para isso nós fomos chamados. Para quê? Para sofrer injustamente. Porque não há vantagem nenhuma em suportar o açoite quando ele é recebido por merecimento. Você está sendo castigado pelo mal que você fez. Agora, quando você não fez mal nenhum e você sofre, você é bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados por sofrermos, como diz a palavra do Senhor, injustamente. E ele diz, ó, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. E esse tipo aqui de sofrimento, esse tipo de aflição que deve ser suportada, a palavra do Senhor está dizendo que é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus alguém suporte. Esse suportar as aflições que sofrem injustamente não é somente quando se trata do ser cristão, do motivo pela causa que é de Cristo, mas você pode estar sofrendo uma injustiça no seu trabalho. Você pode estar sofrendo alguma injustiça na faculdade, você pode estar sofrendo alguma injustiça na sua escola, você pode estar sofrendo alguma injustiça na sua rua, no bairro onde você mora, e você, por motivo de consciência para com Deus, é bem-aventurado, você é feliz se você suportar essa aflição, esse sofrimento que você está sofrendo injustamente, por motivo de consciência para com Deus, ou seja, por quem você é em Cristo Jesus e pelo que você sabe que Deus quer que você faça. Então você não vai agir do jeito que a carne, na verdade, quer que você haja, mas você vai agir por motivo de sua consciência para com Deus, você vai agir pelo Espírito. Você vai fazer exatamente como Jesus ele fez. Porque para isso nós fomos chamados, diz a palavra do Senhor. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Então, a palavra do Senhor diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E da mesma maneira como Jesus falou no passado, que por causa de seu nome os seus discípulos seriam odiados, os seus discípulos seriam perseguidos, os seus discípulos seriam açoitados, os seus discípulos seriam mortos. Da mesma forma como Jesus ele falou no passado, Jesus ele também continua falando agora. As mesmas virtudes que o Senhor ele deu no passado, o mesmo poder e autoridade que o Senhor ele deu no passado, o Senhor ele continua dando agora. Por quê? Porque Jesus ele não muda. A centralidade do Evangelho é Jesus. A mensagem do reino de Deus é Jesus. Então Jesus, ele nunca mudou, ele não muda e ele também nunca vai mudar. E a mesma atitude que os cristãos do passado tiveram são as mesmas atitudes que nós hoje devemos ter, e vai ser a mesma atitude que os cristãos de amanhã vão continuar tendo. Por quê? Porque é o mesmo Jesus. É o mesmo nome, é o mesmo evangelho, então é o mesmo propósito. Então, o que Deus ele quer que eu e você façamos
é que em nosso coração nós tenhamos o temor a Cristo, a submissão ao senhorio de Cristo, exatamente como está ali em 1 Pedro 3,15. Santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Repetindo o versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então, o que o Senhor ele quer é que eu e você santifique Cristo em nosso coração como Senhor. Porque o senhorio de Cristo estando sobre nosso coração e nossa vida estando submissa a esse senhorio, não importa qual seja a calúnia, a ofensa, a injúria, o maltrato, tudo em Cristo nós vamos suportar, porque a graça de Cristo vai estar sobre nossa vida, o Espírito do Senhor estará sobre a nossa vida. Então, a paz do Senhor também vai estar sobre a nossa vida. E a sabedoria do Senhor também. A prontidão para ouvir também. E a tardância para falar também. Então, o Senhor é quem vai nos guardar e também é quem vai nos usar. Amém? Então, vamos lá para